Uma jovem enfermeira foi demitida após salvar a vida de um fuzileiro naval dos EUAs. 24 horas depois, ela recebeu um convite presidencial chocante naquela noite no hospital da cidade de Nova York. Emily, uma enfermeira de 26 anos, nunca imaginou que seu plantão rotineiro no pronto-socorro viraria sua vida de cabeça para baixo. O pronto-socorro não estava apenas lotado, estava lotado. 2 casos de trauma chegaram momentos antes de ela chegar. Passava pouco da meia-noite. O pronto-socorro ficou brevemente calmo, como o momento entre 2 ondas quebrando. Então, de repente, uma batida. As portas duplas se abriram com um baque ensurdecedor. O ar frio e a chuva invadiram o pronto-socorro como um fantasma. Atrás de 2 paramédicos, encharcados da cabeça aos pés. Na maca, jazia um jovem. Ensanguentado, quebrado, mal respirando. Temos um código vermelho. Um dos paramédicos latiu. Homem de 20 e poucos anos, sem identificação, inconsciente. Trauma torácico extenso. Possíveis ferimentos por estilhaços. Os sinais vitais diminuíram rapidamente. Todos os olhares se voltaram. Emily prendeu a respiração ao dar um passo à frente. Seu olhar percorreu o paciente, cujo rosto estava inchado e irreconhecível sob uma máscara de sangue e sujeira. Seu uniforme, ou o que restava dele, estava rasgado e encharcado. As botas de combate pendiam frouxas em seus pés, mas foi o brilho do metal em seu peito que chamou sua atenção. Uma placa de identificação, torcida e suja de sujeira, com uma linha simples gravada. L. Jackson, EUA fuzileiro naval. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele é militar. Alguém sussurrou atrás dela. Cadê a identidade? Perguntou o outro. Nenhuma, respondeu o paramédico. Encontrou, o sozinho. Sem comunicação, sem telefone. Parece que ele foi jogado perto do cais. A sala congelou. As enfermeiras trocaram olhares. Até a supervisora-chefe hesitou. Não temos autorização, disse ela, cautelosa. Ele pode ser federal. Aguardamos autorização. Emily piscou, incrédula. Espera! O homem na maca mal conseguia se agarrar à vida. Seu pulso estava fraco, a respiração curta, a pele já pálida. Ele está desabando. Um dos técnicos gritou. Emily não esperou. Ela deu um passo à frente. Preparem a enfermaria. Preciso de um kit de sutura, oxigênio e plasma, imediatamente. Ela ordenou. Sua voz cortou a incerteza na sala como um bisturi. O supervisor levantou a mão. Emily. Você não está liberada. Ele vai morrer em 10 minutos. Emily retrucou. Não temos tempo. Houve um momento de hesitação. Então, como se sua urgência fosse contagiosa, a equipe se pôs em movimento. As rodas da maca rangiam contra o piso enquanto levavam o fuzileiro para a sala de trauma 3. Emily seguiu, já de luvas, a adrenalina correndo em suas veias dentro da sala iluminada pelo caos. Emily pegou gaze e começou a limpar o sangue do torso do homem. Sob a sujeira, pedaços irregulares de metal saíam de sua caixa torácica, cravados profundamente no músculo. O sangue pulsava das feridas a cada batida fraca do coração. Ela cerrou o maxilar. Sinais vitais? Pressão arterial, 70 acima de 40 e caindo rapidamente. Oximetria de pulso 81 e caindo. Emily mal ouviu os números. Sua mente se concentrou. O mundo fora da ala de traumas se transformou em um borrão. Só havia ela e ele. Bisturi, grampo, sucção. Cada comando saía de sua boca com a precisão de um general liderando tropas. Suas mãos se moviam rápidas, mas firmes. Ela puxou um estilhaço após o outro, com os dedos ensanguentados e o suor escorrendo pela têmpora. O monitor cardíaco apitava erraticamente. O tempo parecia elástico. Cada segundo se estendia dolorosamente. No entanto, tudo acontecia num borrão. Ela se pegou sussurrando baixinho. Fique comigo. Vamos, fique comigo. Em dado momento, sua respiração parou. Por uma fração de segundo, o mundo parou. Mas Emily não parou.
Ela apertou o peito dele repetidamente, contando em voz alta. Ela se recusou a desistir. Não depois de chegar tão longe. Não quando a vida dele ainda tremulava por trás dos olhos fechados. Carregou as pás até 200. Pronto. O choque percorreu seu corpo. Nada. De novo. 250. Claro. O corpo do fuzileiro arqueou-se. A linha no monitor oscilou e depois apitou. Um bip suave, persistente e precioso. Ele voltou, sussurrou o técnico. Emily soltou um suspiro trêmulo, mas não parou. Ela costurou. O maior rasgo no músculo peitoral inseriu um dreno para aliviar a hemorragia interna e estabilizou os pulmões em colapso. Suas mãos, encharcadas e doloridas, não perderam o ritmo. 3 horas e meia depois, o pior já havia passado. O quarto estava silencioso agora. A equipe ficou para trás, exausta, sem palavras. Bolsas de sangue estavam penduradas quase vazias ao lado da cama. Emily deu um passo para trás, tirou as luvas e encarou o homem que quase lhe escapara por entre os dedos. Os olhos dele tremeram. Emily congelou. Ele ergueu os olhos com dificuldade e a encarou. Por um breve e frágil segundo. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Ela se aproximou. Obrigada. Aquele sussurro. Mais fôlego e voz a atravessaram. O alívio a atingiu como uma onda. Seus joelhos ameaçaram ceder, mas ela se firmou. Pela primeira vez naquela noite, ela se permitiu expirar. Ele estava vivo. Ela tinha conseguido. O fuzileiro naval sobreviveria. Mas do lado de fora daquelas portas, o mundo o aguardava. Políticas, protocolos, consequências. Emily havia cruzado os limites e sabia disso. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado de cinza enquanto a manhã despontava sobre Nova York. O pronto-socorro estava mais silencioso agora. O caos da noite se transformara em uma quietude sinistra. Os pássaros cantavam baixinho. Lá fora, mas dentro do hospital, as luzes fluorescentes continuavam seu zumbido constante. Emily estava perto da ala de recuperação. Seus dedos apertaram firmemente uma xícara de café de isopor. Ela a encheu 3 vezes sem beber uma. Gota. Seu uniforme estava amassado e manchado, seu coque solto e desfiado nas pontas. Mas ela não se importava. Do outro lado da sala, através da pequena janela de vidro da sala de trauma 3, ela observava o fuzileiro naval dormindo, com o peito subindo e descendo suavemente. Ele estava vivo. Esse simples fato lhe trouxe uma onda de triunfo silencioso, ao peito. Apesar das probabilidades impossíveis, apesar do protocolo, ela o havia destruído, o havia salvado. Ela havia feito uma escolha, e isso importava. Uma voz pelo interfone a chamou à sala do administrador, com as sobrancelhas franzidas, o calor do momento se esvaindo. Ela esperava alguma resistência, talvez uma reunião, uma revisão formal, mas a voz soou firme, fria. Ela seguiu pelo corredor estéril, passando por enfermeiras que desviavam o olhar rápido demais, médicos que assentiam sem encarar. Lá, a porta do consultório estava aberta. Lá dentro, estavam sentadas 2 pessoas, a administradora-chefe, Helen Dryden, e o Dr. Warren, o consultor jurídico do hospital. Emily entrou, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Você pediu para me ver? Dryden não sorriu. Sente-se. Emily obedeceu, com os nervos à flor da pele. O que você fez ontem à noite? Helen começou. Foi louvável e intencional, mas totalmente inapropriado. Emily piscou. Inapropriado? Você agiu sem autorização federal. Você assumiu o controle de um paciente confidencial sem autoridade. E sem instruções e sem apoio da equipe sênior. Você entende o risco legal que você colocou esta instituição? Emily recostou. Se, atordoada. Ele estava morrendo. Dr. Warren pigarreou. Senhora Reed, este hospital tem protocolos. Se soubéssemos que ele era militar, existem canais. O que você fez, embora emocionalmente compreensível,
Foi uma violação. Emocionalmente compreensível? Ela ecoou, mal conseguindo conter a voz crescente. Você acha que isso era sobre emoção? Eu segui meu treinamento. Tomei uma decisão com base em uma situação de vida ou morte, porque ninguém mais o faria. Helen olhou para o relógio. Você é uma excelente enfermeira, Emily, mas as regras existem por um motivo. E então vieram as palavras que ela não esperava tão cedo. Você está sendo demitido, com efeito imediato. O tempo passou devagar. A mente de Emily ficou em branco. Tudo o que ela conseguia ouvir era o tic-tac constante do relógio. De parede atrás da cabeça de Helen. Tique, tique, tique. Eu o salvei, disse ela suavemente. Salvei a vida de um homem, e nós agradecemos por isso, respondeu o Dr. Warren sem emoção. Mas esta decisão é final. A reunião terminou. Sem cerimônia, sem escolta, sem aplausos, sem segundas chances. Emily voltou para o seu armário confusa. Seu distintivo pendia mole entre os dedos. Seu crachá, Emily Reed, RN, zombava dela silenciosamente no plástico. Ela esvaziou o armário, guardando o estetoscópio e um pequeno pacote de balas, de menta na bolsa. Ao seu redor, os funcionários não disseram nada. Alguns pareciam culpados. Uma enfermeira lhe deu um sorriso triste, mas ninguém falou nada. Quando ela saiu, o ar estava denso e parado. Sem chuva, sem vento. Apenas silêncio. Ela ficou parada na calçada por um longo momento, olhando para o enorme prédio. O hospital onde ela havia passado suas noites, seus pacientes, sua juventude, agora eram apenas tijolos e janelas. Um lugar que a descartava no momento em que ela agia de acordo com sua consciência. Tudo o que fiz foi salvar uma vida. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. E com isso, ela se virou e foi embora. O sol mal havia nascido sobre os telhados quando o primeiro SUV apareceu. A princípio, ninguém percebeu. No modesto bairro de Emily Reed, em Queensland, as manhãs cedo geralmente significavam entregas de jornais, cachorros sonolentos passeando na coleira e vizinhos tomando café nas varandas. Mas quando o segundo SUV preto dobrou a esquina e depois um terceiro e um quarto, as cortinas começaram a se abrir. Crianças pressionaram o rosto contra as janelas. Um corredor diminuiu o passo e começou a andar. Quando o 10º SUV parou, silenciosamente em frente ao prédio de Emily, a rua estava estranhamente silenciosa. No andar de cima, Emily estava com dor de cabeça e uma caneca de café morno. Seu apartamento, pequeno, aconchegante e abarrotado de livros didáticos, de enfermagem e fotos emolduradas de seu falecido pai, ainda carregava o silêncio pesado da tempestade do dia anterior. Ela não tinha ligado a TV. Ela nem tinha aberto as cortinas. Passara a noite inteira olhando para o teto, sem conseguir dormir. Em seu colo estava o cachorro, Tack Ellie Jackson. Você é fuzileiro naval dos Ripaz-Inewa. Ela o guardou depois, do caos, agarrando-se a ele como uma âncora no turbilhão emocional que se seguiu. Não era dela para guardar, mas havia algo nele que parecia inacabado. Uma lembrança do homem que ela salvou. O motivo pelo qual foi demitida. O motivo pelo qual ela odiava e estimava as últimas 24 horas. Uma batida forte quebrou o silêncio. Não foi uma batida de vizinho. Não foi uma entrega casual. Uma batida proposital, imponente, final. Emily deu um pulo. Ela colocou a caneca sobre a mesa e foi descalça até a porta. Pelo olho mágico, tudo o que conseguia ver era um terno preto, gravata preta, óculos escuros e uma expressão impassível. Ao lado dele estavam 2 outros homens de terno, braços cruzados à frente, fones de ouvido visíveis e sapatos engraxados com um brilho ofuscante. Ela hesitou. Seria uma brincadeira? Polícia? Ela abriu a porta um pouco, com cuidado. Senhora Emily Reed? Perguntou o homem no centro. Até sua voz soava formal, ensaiada, comedida. Sim, ela grasnou.
ainda com sua calça de pijama cinza desbotada e uma camiseta amassada com um pássaro azul desbotado. Sou a agente Porter, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Você está sendo solicitada na Casa Branca. Imediatamente, Emily piscou. Desculpe, o quê? Você foi chamado na Casa Poló. Branca, repetiu ele, desta vez mais devagar. O presidente gostaria de falar com você. Sobre o quê? Houve uma pausa. O agente Porter inclinou a cabeça levemente, um aceno de desculpas ensaiado. Não tenho liberdade para dizer. Atrás dele, um dos outros agentes pressionou o dedo no fone de ouvido e fez um leve aceno para o colega. Emily encostou-se no batente da porta, tentando organizar os pensamentos. Espera, tem certeza de que ligou para a pessoa certa? Ele nem piscou. Sim, senhora, é urgente. Nós vamos acompanhá-la agora. Eu nem estou vestida. Ela gaguejou. Você terá tempo para se trocar no veículo. A mente de Emily estava uma tempestade de confusão. Ela tinha acabado de perder o emprego. Sua vida virou de cabeça para baixo. E agora, o presidente. Ela olhou para a placa de identificação ainda presa em sua mão. Seu coração batia, forte no peito. Ela pegou sua bolsa clutch, jogou adentro e correu para o quarto. 2 minutos depois, voltou de jeans, uma blusa branca limpa e um rabo de cavalo amarrado às pressas. Suas mãos tremiam, mas ela tentou disfarçar. O agente se afastou enquanto ela trancava o apartamento. Os vizinhos já estavam na rua, alguns fingindo regar o gramado, outros observando descaradamente por trás dos brisas dos carros ou das janelas abertas. Uma garotinha acenou para Emily com os olhos arregalados. Emily lhe deu um sorrisinho confuso antes de ser conduzida para dentro do SUV. Lá dentro, os bancos eram de couro, com um cheiro forte e novo. Os vidros estavam tão escuros que ela nem conseguia dizer em que direção estavam dirigindo. Uma garrafa d'água estava intocada no porta. Copos. O agente no banco da frente olhou para trás. Chegaremos em menos de 1 hora. Emily assentiu em silêncio. Seus olhos percorreram a paisagem enquanto passavam pelo Queens e depois entravam em Manhattan. Sem sirenes, sem luzes piscando. Apenas prioridade silenciosa. Sua mente avaliou todas as possibilidades. Por que a Casa Branca iria querer me ver? E se eu fizesse algo errado? O fuzileiro naval era alguém importante? Então, um pensamento mais sombrio a atingiu. Eu estava em perigo? Seus dedos instintivamente se fecharam em torno da taxinha. O metal parecia frio e estranhamente pesado agora, como se soubesse mais do que ela. Ela fechou os olhos e tentou acalmar a respiração. O SUV entrou na rodovia. Eles zigue-zaguearam, sem esforço pelo trânsito, com os motoristas parando sem hesitar. Em algum lugar acima deles, ela pensou ter visto um helicóptero militar cortando o céu. 30 minutos depois do voo, ela falou: Você disse que o presidente quer me ver. O agente Porter assentiu brevemente. Sim, senhora. Por quê? Novamente, silêncio. Só o zumbido do motor. Emily soltou um suspiro de frustração. Olha, eu fui demitida ontem. Se isso é algum tipo de... Não é disciplinar, ele interrompeu. Você não está encrencada. Isso deveria tê-la confortado. Mas não aconteceu. Não quando cada centímetro da sua vida parecia virado de cabeça para baixo. Ela estava tentando fazer a coisa certa. Ela havia salvado a vida de alguém. E em vez de elogios, recebeu um aviso de demissão e foi deixada para decidir o que viria a seguir. O comboio saiu da rodovia e entrou na zona federal. Câmeras de segurança registravam cada movimento. Os postos de controle da polícia se dispersavam com eficiência comprovada. Um a um, os SUVs passaram por portões de ferro e guardas até que a Casa Branca surgiu à vista, majestosa e intimidadora contra a luz da manhã. A boca de Emily ficou seca. Ela já tinha visto isso em livros didáticos, em noticiários, em filmes. Mas aquilo era diferente. Era real, vivo, imponente. O veículo parou suavemente.
Emily podia ouvir o som de seus passos ecoando pelos grandes corredores da Casa Branca. O clique de seus sapatos no chão de mármore parecia alto demais. Real demais em um lugar tão imerso em história. Pinturas a óleo emolduradas a observavam silenciosamente das paredes. Retratos de homens que moldaram nações com decisões tomadas naqueles mesmos salões. A voz de um curador vinha fracamente de um grupo de turistas próximo, recitando fatos sobre a arquitetura, mas Emily não estava ouvindo. Ela estava sendo escoltada por 2 funcionários, ambos educados e indecifráveis. O silêncio entre eles era sagrado, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Seus dedos se remexeram na alça da bolsa. Dentro dela, ela ainda carregava a placa de identificação da Marinha. Ellie Jackson, eu a Marinha. De alguma forma, ela não o largava desde aquela noite. Ela não conseguia. Era mais do que metal. Era uma ligação com algo maior que ela. Com o momento em que tudo mudou. Pararam em frente a um conjunto de portas duplas altas. Um dos assistentes olhou para ela e disse suavemente: "Ele está esperando por você." As portas se abriram e lá estava ele, o presidente dos Estados Unidos. Ele era mais alto do que parecia na televisão, mais magro também. Seu terno era elegante, mas sua postura era um pouco cansada. Um homem com o peso do mundo cuidadosamente equilibrado sobre os ombros. Ele estava parado perto da mesa da Resolute, o símbolo histórico do poder, com as mãos cruzadas atrás das costas. Quando Emily entrou, ele se virou. "Senhora Reed", disse ele, em voz baixa e firme. "Obrigada por terem vindo." Emily congelou logo depois da soleira, sem saber se devia fazer uma reverência, uma saudação ou simplesmente desmaiar. Aishi engoliu em seco. "Obrigada, senhor presidente." Ele deu um leve sorriso e gesticulou para o assento, à sua frente. "Por favor, sente-se." Ela obedeceu, sentando-se cuidadosamente na poltrona de couro, com as mãos cerradas no colo, os nós dos dedos brancos. O coração dela batia contra as costelas como um pássaro engaiolado. Ele não se sentou. Andou lentamente por um instante. Depois parou e olhou diretamente para ela. "Você salvou meu filho", ele disse. As palavras pairavam no ar como um trovão. Eu não sabia", ela disse baixinho. "Eu não sabia quem ele era." Ele assentiu. "É isso que torna o que você fez ainda mais notável." Ele fez uma pausa. "Quando o protocolo falhou, quando a burocracia hesitou, você se manifestou. Você viu um homem moribundo e agiu sem aprovação, sem hesitação. E por causa disso, por sua causa, meu filho está vivo." A garganta de Emily se apertou. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Li o relatório. Observe a vigilância. Ouça seus colegas. Alguns ficaram paralisados. Outros disseram que você passou dos limites, mas tudo o que vi foi coragem. A porta se abriu novamente. A primeira-dama entrou, elegante, equilibrada e profundamente emocionada. No momento em que seus olhares se encontraram, Emily se levantou, instintivamente. A primeira-dama atravessou a sala em segundos e a puxou para um abraço cavalheiro inesperado. "Você não salvou apenas um soldado", ela sussurrou no ouvido de Emily. "Você nos devolveu nosso filho." A visão de Emily ficou turva. Lágrimas brotaram espontaneamente em seus olhos. E pela primeira vez, desde o caos daquela noite, ela as deixou cair. Não de frustração, não de exaustão, mas de uma libertação avassaladora. Quando a primeira-dama se afastou, seus próprios olhos brilharam de gratidão. "Estávamos nos preparando para o pior", disse ela. "Disseram-nos que sua unidade havia sido emboscada e que ele provavelmente estava morto, quando recebemos a ligação dizendo que ele estava vivo. Em estado crítico, mas vivo, nenhum de nós conseguia acreditar. E então vimos você na filmagem, lutando por ele. Quando outros hesitaram, mantendo-o unido. Quando a esperança estava se esvaindo." Emily olhou para baixo, incapaz de encontrar as palavras.
O presidente deu mais um passo à frente. Trouxemos vocês aqui hoje não apenas para agradecer, mas para homenagear Los. De repente, uma batida na porta sinalizou a entrada de vários membros da imprensa. Câmeras disparavam silenciosamente enquanto eles entravam na sala. Um assessor militar entrou por último, segurando uma pequena caixa de veludo. Emily se virou instintivamente para o presidente, confusa. Ele acenou uma vez para um assessor próximo, que desdobrou um documento sobre um cavalete de madeira com o selo presidencial. O presidente pigarreou. Por atos de bravura extraordinária, ele começou a ler a declaração preparada. Por colocar o serviço e a humanidade acima de tudo, em um momento em que vidas estavam em jogo. E por salvar um fuzileiro naval dos Estados Unidos em circunstâncias críticas. É uma honra para mim conceder a medalha de honra à enfermeira Emily Reed. As câmeras explodiram em uma enxurrada de cliques. A boca de Emily se abriu ligeiramente em choque. Eu não mereço isso, ela sussurrou atordoada. Sim, disse a primeira-dama com firmeza, colocando-se ao lado dela. Sim, sim. O presidente retirou delicadamente o metal do estojo. A fita azul brilhava sob as luzes, a estrela dourada cintilava como fogo. Fique firme, Emily, disse ele. Isso não é só uma medalha. É a América dizendo, nós vemos você. Seus joelhos pareciam gelatina, mas ela se levantou. Ele deu um passo à frente e colocou a medalha em volta do pescoço dela. O peso a fez perder o fôlego. As câmeras registraram cada segundo da homenagem à enfermeira que salvou um filho no trono da nação. Mas não parou por aí. Quando os aplausos na sala começaram a diminuir, o presidente levantou a mão. Mais uma coisa, ele disse. Este governo acredita em investir naqueles que demonstram um caráter excepcional. A partir de hoje, a enfermeira Emily Reed foi nomeada enfermeira-chefe da unidade médica da Casa Branca. A imprensa irrompeu novamente. Emily cambaleou um pouco para trás. Senhor, eu nem estou empregado agora. O senhor está, disse ele com um sorriso. Ela olhou para os dois, impressionada, e a primeira-dama acrescentou. Vocês receberão moradia perto do campus, com autorização total, salário integral. E a equipe de sua escolha. Vocês merecem mais do que um agradecimento. Vocês merecem uma vida com propósito, não punição. O assessor militar aproximou-se dela novamente, desta vez com uma pequena pasta. Dentro dela estava a nomeação oficial para a Casa Branca já assinada. Você aceita? Perguntou o presidente. Emily não conseguiu falar por um momento. Ela olhou para a etiqueta de identificação em sua mão. Ellie Jackson. Depois subo novamente. Eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, disse a primeira-dama gentilmente. Apenas inspire. Você mereceu isso. E pela primeira vez em dias, Emily sentiu seus ombros se libertarem do peso da dúvida, da vergonha, do questionamento do seu valor. Sumiram. Não era um sonho. Ela não estava mais sendo punida. Ela estava sendo vista. A luz do sol se espalhava pelo gramado bem cuidado como tinta dourada enquanto as câmeras disparavam e os repórteres se amontoavam atrás de cordas de veludo. A multidão murmurava em expectativa, a bandeira americana tremulando orgulhosamente na suave brisa primaveril. Helicópteros de notícias pairavam distantes no céu e dezenas de veículos de comunicação se reuniram para testemunhar o que logo se tornaria uma das histórias nacionais mais emocionantes do ano. Emily Reed estava no centro de tudo. Usava um vestido azul marinho, branco, modesto, mas elegante, e seus cabelos, cuidadosamente cacheados, caíam sobre os ombros. Suas mãos estavam calmamente cruzadas à frente do corpo, mas por dentro, seus nervos vibravam como pássaros aprisionados. Ela passou por tanta coisa em poucos dias. Demitida, encontrada, honrada. E agora isso. Um palco havia sido montado em frente a uma bela casa colonial de 2 andares em Arlington, uma curta distância de Washington, D.C. A casa era creme com persianas verde escuro, uma varanda envolvente e colunas brancas que brilhavam à luz do sol. O tipo de casa com a qual você sonha. Mas nunca imagine que o presidente subisse ao pódio.
Aplausos ecoaram pela plateia enquanto ele ajustava o microfone e sorria. Senhoras e senhores, ele começou. Quando pensamos em heróis americanos, e frequentemente pensamos naqueles que vestem uniformes, militares, policiais, bombeiros, mas os heróis vêm em todas as formas. Alguns usam uniformes cirúrgicos, alguns andam pelos corredores do hospital tarde da noite, e outros, como a enfermeira Emily Reed, não esperam ordens. Agem por instinto, compaixão e coragem inabalável. A multidão aplaudiu. Câmeras clicaram. Hoje, reconhecemos não apenas a bravura dela, continuou ele, mas o espírito de serviço que ela personifica. E com esse espírito, é uma honra para mim entregar a Emily Reed as chaves de sua nova casa. Um funcionário se aproximou, segurando uma pequena caixa de madeira polida. Dentro, apoiada sobre veludo, estava uma única chave dourada. Emily olhou para ela, atordoada. O presidente se virou para ela. Isto é mais do que uma casa, Emily. É um símbolo de apreço, de confiança. Um começo. De novo. Os aplausos aumentaram novamente quando Emily deu um passo à frente. No momento em que seus dedos se fecharam em volta da chave, seus olhos se encheram de lágrimas. Os repórteres se inclinaram para a frente, lançando perguntas em rápida sucessão. Como é passar de demitida a homenageada nacionalmente? O que se passava na sua cabeça naquela noite no pronto? Socorro? Você já imaginou que algo assim pudesse acontecer? Emily levantou a mão gentilmente e a plateia se acalmou. Ela subiu ao pódio, respirou fundo e falou. Eu estou emocionada, humilde. Não fiz o que fiz para obter reconhecimento. Fiz o que qualquer enfermeira faria, o que somos treinados para fazer. Vi um homem morrendo e agi. Eu não sabia quem ele era. Eu sabia que ele precisava de ajuda. É esse o trabalho. A voz dela tremeu, mas ela se manteve firme. Perdi meu emprego naquela noite, mas ganhei algo que jamais imaginei. Clareza, propósito. E agora, aqui de pé, percebo que às vezes perder tudo abre a porta para aquilo para o qual você foi. Feito. Houve uma pausa, seguida de aplausos estrondosos. A mídia a adorava. Sua sinceridade, sua humildade, sua postura. As redes sociais explodiram com hashtags. Enfermeira, heroína, Emily Reed. Hashtag de demitida para sempre. E trechos do seu discurso viralizaram em menos de uma hora. Mas, assim que a cerimônia parecia estar chegando ao fim, o presidente levantou a mão mais uma vez. Um último anúncio, disse ele, porque coragem merece não apenas recompensa, mas responsabilidade. Hoje, nomeio oficialmente Emily Reed como a nova enfermeira, chefe da clínica médica da Casa Branca. Suspiros percorreram a multidão. Emily congelou. Eu achei isso simbólico. Sussurrou ela para a primeira-dama ao seu lado. Não, respondeu a primeira-dama, sorrindo. É muito real. O presidente continuou. Queremos alguém corajoso, decidido, compassivo, alguém que lidere com o coração e coloque as pessoas em primeiro lugar. Emily Reed é tudo isso e muito mais. Os joelhos de Emily quase cederam. De ser rejeitada pelo hospital a estar sob o selo dos Estados Unidos, aquilo era irremediável. Era um renascimento. Mais tarde, naquela tarde, depois que a cerimônia terminou e a imprensa se retirou, Emily caminhou lentamente por sua nova casa. Estava tudo quieto agora. A luz do sol dançava pelo piso de madeira. A cozinha cheirava levemente a lavanda e tinta nova. No andar de cima, ela espiou 3 quartos espaçosos, cada um com janelas amplas e paredes em tom creme suave. Uma pequena biblioteca ficava no final do corredor, com as prateleiras já repletas de romances clássicos e textos médicos. Ela parou na porta do que seria seu quarto e encostou-se no batente. Lágrimas escorriam livremente, lágrimas que ela havia segurado por muito tempo. Ela pensou naquela noite. O sangue, as máquinas apitando, o medo, o silêncio da manhã seguinte. E então, ela pensou no agora. Seus dedos roçaram a etiqueta de identificação no bolso.
Ela não era mais a enfermeira que havia sido demitida. Ela não era mais invisível. Semanas depois, os corredores da clínica médica da Casa Branca não se pareciam em nada com o hospital. Eram silenciosos, solenes e imersos em formalidade. E, no entanto, Emily transitava por elas com facilidade crescente. Seu crachá de identificação agora dizia Emily Reed, RN, diretora de serviços médicos. Seu uniforme ostentava a insígnia da Casa Branca. E sua clínica ficava a apenas 2 portas da suíte do vice-presidente. Não se tratava apenas de tratar resfriados e verificar sinais vitais. Seus dias eram repletos de tarefas de alto risco, como supervisionar protocolos de emergência, preparar visitas de dignitários, informar médicos do serviço secreto e até mesmo prestar consultoria em exercícios de evacuação. Ela tratou senadores, assessores, diplomatas estrangeiros e, certa vez, o próprio presidente após uma queda leve. Ela manteve a compostura todas as vezes. Ela provou seu lugar todas as vezes. Mas sua paciente favorita, aquela que a lembrava por que ela estava ali, visitou-a discretamente certa manhã. Leon Jackson, o fuzileiro naval. Ele estava parado na porta do escritório dela, totalmente recuperado, vestindo sua blusa social. "Permissão para entrar?" perguntou ele com um sorriso torto. Emily piscou, atordoada, e então assentiu, rapidamente. É claro. Ele entrou lentamente, mancando quase imperceptível. Agora, ele se mantinha ereto, orgulhoso, e fez uma saudação seca. "Eu nunca consegui te agradecer direito", disse ele. "Você fez", ela respondeu suavemente. "Naquela noite, na enfermaria. Eu não tinha certeza se tinha imaginado aquilo." "Não", ela disse, sorrindo. "Você não fez isso." Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo embrulhado em roupas. Ele entregou a ela. Ela desdobrou com cuidado e engasgou. Era uma medalha. A medalha da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais por heroísmo, sem envolver conflito real, disse. Eles me deram, mas eu disse que não estaria aqui para receber, lá se não fosse por você. Então é sua, mesmo que não oficialmente." Emily olhou para a medalha, depois para ele. "Você está vivo. É só o agradecimento que preciso." Ele assentiu e eles ficaram em silêncio por um momento. "Eu nunca perguntei", disse ele finalmente. "Por que você fez isso?" Emily pensou por um longo momento. "Porque eu não podia deixar de fazer." E essa era a verdade. Não se tratava de medalhas, empregos ou fama. Nunca foi. Tratava-se de uma decisão tomada num piscar de olhos. Uma escolha de agir, de salvar, de servir. Agora, ela caminhava por corredores ladeados por retratos de presidentes. Ela era confiada por líderes, procurada por conselheiros e homenageada por uma nação. Mas, acima de tudo, ela estava de volta ao seu devido lugar, ajudando os outros. Redenção, respeito, responsabilidade, tudo dela agora. As manchetes ainda traziam o nome dela. Seu rosto, antes anônimo entre os funcionários do hospital, agora aparecia em todos os principais veículos de comunicação do país. De entrevistas noturnas a homenagens online, Emily Reed havia se tornado um símbolo de heroísmo silencioso, de coragem moral em um sistema atolado em burocracia. Mas nem todos estavam comemorando sua ascensão. A portas fechadas e em cantos silenciosos de antigos corredores de hospitais, os sussurros começaram. Começaram pequenos, disfarçados de curiosidade, mascarados de profissionalismo. "Ela deu sorte", murmurou uma enfermeira enquanto reabastecia os suprimentos. "Se aquele fuzileiro naval não fosse filho do presidente, nem saberíamos o nome." "Dela. Ouvi dizer que foi tudo encenado." Acrescentou outra durante um intervalo para o café, revirando os olhos. "As câmeras já estavam esperando. Isso não lhe parece suspeito? Protocolos importam", disparou um médico durante as rondas. "Você não quebra regras e depois é promovido à Casa Branca." Os sussurros se intensificaram. Alguns de seus antigos colegas mal a reconheciam em público. Agora,
Fóruns online fervilhavam com tópicos dissecando sua história, duvidando de suas intenções e minimizando seu sacrifício. Por baixo de todos os elogios, um riozinho de ressentimento fluía silenciosamente. Emily via os comentários. Ela não os procurava, mas eles sempre a encontravam. A princípio, ela disse a si mesma, não importava. Ela tinha feito a coisa certa. Ela tinha salvado a vida de um homem e nunca agiu por reconhecimento. Mas mesmo com todas as medalhas, todas as honrarias, algo dentro dela doía. Não era orgulho, era dor. A dor de ser incompreendida por aqueles com quem convivera, juntamente com a dor de perceber que sua coragem lhe custara não apenas um emprego, mas também amizades, confiança e o senso de pertencimento que um dia tivera no pronto, socorro. Mesmo assim, ela manteve a cabeça erguida. Cumpria suas obrigações na clínica médica da Casa Branca com a mesma disciplina silenciosa de sempre. Ela tratava senadores, assessores e dignitários estrangeiros. Trabalhava até tarde, sorria com frequência e respondia a emergências. Com firmeza e voz calma. Ela conquistou cada centímetro do respeito que agora lhe era concedido. Mas, lá no fundo, sentia falta de algo que não conseguia nomear. Certa noite, depois de um longo turno e um jantar tranquilo sozinha, ela se viu ao volante do carro, dirigindo sem destino em mente. As luzes da cidade se turvavam ao seu redor, faróis esculpindo o silêncio na noite. Quase sem pensar, ela entrou em uma rua conhecida e estacionou em frente ao seu antigo hospital. Parecia exatamente o mesmo, com a fachada banhada por luz artificial, a área de ambulâncias fervilhando de movimento, os funcionários entrando e saindo rapidamente. Pelas portas de emergência, ela ficou sentada por um longo tempo, com o motor desligado e as janelas fechadas, observando. Ela não sabia por que estava ali. Talvez fosse um encerramento, talvez fosse curiosidade, ou talvez, no fundo, ela simplesmente sentisse falta de quem era antes de tudo mudar. Depois de alguns minutos, ela saiu e fechou o zíper do moletom. Puxando o capuz até o rosto, atravessou a rua e entrou no pronto. Socorro como apenas mais um rosto na multidão. Sem câmeras, sem elogios, apenas Emily, silenciosa, invisível. Lá dentro, o caos não havia mudado. O interfone chiava. Com páginas urgentes. O cheiro forte de antisséptico enchia o ar. Uma criança gritava em um canto. Um adolescente com o pulso torcido agarrava o braço da mãe em outro. Os funcionários se moviam com velocidade treinada, os olhos cansados, as costas curvadas por horas em pé. Ela ficou de lado, tentando não ser notada, o coração batendo estranhamente no peito. Então, ela a viu. Uma jovem enfermeira, de pouco mais de 20 anos, sabia claramente que estava se atrapalhando com a quarta linha enquanto tentava acalmar um pai em pânico. Sua voz tremia a cada palavra e o suor escorria por sua testa. Ninguém a ajudava. Todos estavam ocupados demais. Emily se moveu instintivamente. Deu um passo à frente e sussurrou gentilmente: "Vá com calma. Respire. Levante a porta. Aqui." A enfermeira se virou assustada e por uma fração de segundo pareceu que ia perguntar quem era Emily. Mas Emily apenas sorriu e manteve a força firme, ajudando a prendê-la no lugar. A enfermeira assentiu em gratidão, com as mãos ainda trêmulas, e se voltou para sua paciente. Emily se afastou sem dizer mais nada. Saiu do hospital silenciosamente, como uma sombra, antes que alguém pudesse reconhecê-la. Seu coração doía, mas não de tristeza desta vez, mas de compreensão. Ela já fora aquela enfermeira, sobrecarregada, sozinha, tentando não se afogar em tarefas em casa. A lembrança daquela enfermeira esforçada não a abandonava. A exaustão, o medo e a percepção de que nem todos tinham voz alta o suficiente para serem ouvidos. Então, Emily decidiu dar aos outros o que ela nunca teve. Na manhã seguinte, ela se encontrou com seu advogado e seu consultor financeiro.
Começou a criar um fundo de bolsas de estudo discreto, com um nome diferente, indetectável pela imprensa, mas estruturado para atingir o máximo alcance. A bolsa apoiaria estudantes de enfermagem carentes, aqueles de famílias de baixa renda, aqueles que tinham a coragem, mas não os meios. Ela não fez nenhum anúncio. Não houve coletivas de imprensa nem entrevistas. Em vez disso, ela analisou discretamente as inscrições de jovens sonhadores. Ela leu seus ensaios, seus medos, suas esperanças. Ela se viu em cada linha e, uma por uma, começou a enviar cartas. Algumas foram escritas à mão, outras digitadas, mas todas traziam a mesma mensagem. O mundo precisa de enfermeiros como você. Não pare, continue. Você foi visto. Os sussurros continuaram. A inveja persistia, mas Emily não se importava mais. Deixe-os falar, deixe-os questionar. Ela trocou aplausos por propósito. A fama não a mudou, apenas a fez voltar a si. Ser quem ela sempre fora. E agora ela estava construindo algo maior que ela mesma. Algo permanente. Algo silencioso, mas poderoso, assim como ela. Meses se passaram desde aquela noite transformadora no pronto socorro. Desde que as portas do hospital se abriram com estrondo. Desde que Emily Reed agiu por instinto e salvou a vida de um homem, sem saber que ele era filho do presidente dos Estados Unidos, tanta coisa havia mudado. E, no entanto, naquela manhã, enquanto estava sob as icônicas colunas brancas da residência executiva, vestida com seu uniforme oficial, com a insígnia médica da Casa Branca costurada impecavelmente acima do coração, Emily sentiu a mesma ansiedade ofegante que sentia antes de um plantão noturno. O gramado sul havia sido transformado para uma cerimônia especial. Fileiras de cadeiras brancas alinhadas em perfeita simetria, bandeiras ondulando na brisa, suave, e um palco emoldurado por faixas patrióticas. Não era um evento de premiação. Desta vez não. Desta vez era sobre os outros, sobre doação. Emily ficou de pé ao lado do palco, prancheta na mão, revisando os nomes dos novos. Recrutas. Jovens profissionais de saúde escolhidos para participar de uma prestigiosa iniciativa de mentoria lançada pela administração. Uma iniciativa que ela havia ajudado a criar. A ideia tinha sido dela, uma forma de garantir que novos enfermeiros, médicos e especialistas em trauma tivessem mais do que apenas conhecimento de livros didáticos. Eles tinham a mentoria do mundo real de alguém que havia vivido, lutado e sentido o peso da situação. Ela olhou para as fileiras de recrutas, sentados ansiosamente em uniformes passados, alguns segurando cadernos, outros apenas tentando absorver o momento. Ela se viu neles, na postura ereta, nos olhos esperançosos, nas mãos trêmulas escondidas nos bolsos. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Uma figura se aproximou do outro lado do gramado, chamando a atenção enquanto caminhava firmemente, em direção ao palco. Era ele, o cabo Leon Jackson, o fuzileiro naval cuja vida mudara a dela. Ele estava de uniforme azul de gala, com todos os botões brilhando, com a postura ereta e orgulhosa. Seu rosto não estava mais pálido e encovado, seus passos não eram mais cambaleantes. Ele estava inteiro, reconstruído, vivo. Emily congelou. Ela não o esperava. Quando ele se aproximou do palco, o locutor gritou: "Senhoras e senhores, hoje temos a companhia do cabo Leon Jackson, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos." A plateia se levantou em aplausos. Leon subiu ao palco, mas não subiu ao pódio imediatamente. Virou-se para ela e, diante de toda a multidão, e sob o sol da manhã e os olhos atentos da nação, ergueu a mão em saudação. O coração de Emily parou. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. A saudação não era para um oficial superior, não era cerimonial, era pessoal. Ela deu um passo à frente, sem saber se retribuía o gesto, mas ele quebrou o silêncio. "Primeiro, pedi para falar hoje", disse Leon, virando-se para o microfone. "Porque há algo que preciso dizer há muito tempo." Ele olhou para a multidão e depois para Emily. "Quando acordei naquele quarto de hospital,
Não sabia onde estava. Não sabia o que tinha acontecido. Tudo o que eu sabia era que não deveria estar vivo. Mais tarde, descobri que a maior parte da minha unidade havia morrido. Eu deveria ter sido um deles. Ele fez uma pausa. A multidão ouvia, fascinada. Mas eu não. Por causa de uma pessoa. Os olhos dele se fixaram nos dela novamente. Você não me salvou apenas, Emily. Você mudou tudo. A minha vida, a vida da minha família e a sua também. Você se levantou quando todos hesitaram. Você agiu quando os outros congelaram. E, além disso, quando o sistema te punia, você não ficava amargurado. Você se elevava. A garganta de Emily se apertou. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela as pressionava contra o peito, tentando acalmar a respiração. Toda vez que visto este uniforme, toda vez que ando, falo, respiro, lembro que é por sua causa. E espero que ele tenha se voltado para esses recrutas agora, gesticulando com a mão. Saiba que a pessoa com quem você está aprendendo não apenas serviu sua paciência. Ela lutou por eles. Seguiu-se uma ovação de pé. Até mesmo membros da imprensa aplaudiram de pé quando Emily, atordoada e humilhada, subiu ao palco ao lado dele. Leon estendeu a mão. Ela aceitou. Os aplausos ecoaram. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não de tristeza, nem mesmo de gratidão, mas de algo mais profundo. Uma sensação de plenitude que ela nunca havia sentido antes. Depois que a multidão se acomodou e as fotos oficiais foram tiradas, a cerimônia continuou. Emily se dirigiu aos recrutas com clareza e cordialidade. Ela não falava como uma celebridade ou figura de proa, mas como alguém que um dia já estivera exatamente onde estava, incerto, sobrecarregado e silenciosamente determinado a fazer o bem. Vocês serão desafiados, disse ela. Vocês estarão exaustos e se questionarão mais de uma vez. Mas se você se apegar ao seu propósito, nunca estará perdido. O dia virou um almoço. Os discursos deram lugar a risadas e o clima ficou leve. Mas o coração de Emily carregava a gravidade do que acabara de acontecer. Mais tarde naquela tarde, enquanto a multidão se dispersava e o sol começava a se pôr atrás dos altos carvalhos que cercavam a Casa Branca, Emily estava sozinha no salão de retratos. Seus passos ecoavam silenciosamente no chão polido enquanto ela passava pelos rostos pintados de presidentes que moldaram a história. Ela chegou à ala médica, a clínica da Casa Branca. Parou na soleira. Meses antes, entrara ali como hóspede, atordoada e desorientada, sem saber por que fora chamada. Naquela época, ela caminhava por aqueles corredores com a dúvida sussurrando em seus calcanhares. Mas não hoje. Hoje, ela caminhava com um propósito. Hoje, ela entrou como líder. Ela entrou com o casaco levemente pendurado nos ombros e o distintivo brilhando sob as luzes do corredor. As enfermeiras a cumprimentaram com sorrisos. A equipe assentiu respeitosamente. Ela passou pela sala que havia recentemente reformado, com equipamentos avançados para trauma, e dobrou a esquina, entrando em seu escritório. Em sua mesa estava a placa de identificação L. Jackson, fuzileiro naval dos Icauos-Inqueua. Permaneceu intocado, desde o dia em que ela o colocou lá. Ela o havia oferecido de volta uma vez. Leon insistiu que ela o guardasse. Um lembrete, ele disse, de quão longe nós dois chegamos. Emily sentou-se, respirou fundo e sorriu verdadeira e profundamente. O que começara com uma demissão se transformara em honra. O que começara com perda terminara em propósito. Ela havia completado o ciclo. E isso era só o começo. Se você gostou desta história de coragem, compaixão e redenção, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas impactantes como esta. Adoraríamos saber sua opinião. O que você achou da jornada de Emily Reed, desde sua demissão após salvar a vida de um fuzileiro naval até receber a medalha de honra, um novo lar e se tornar enfermeira-chefe da clínica médica da Casa Branca? A história dela é de resiliência,
propósito e força silenciosa. Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo e avalie esta história em uma escala de 1 a 10. Seu feedback nos ajuda a criar um conteúdo ainda melhor.